Pode gravar. Tá bem, então. Eu vou começar a gravar aqui. Desculpa Tá bom. interromper. Gente, eu trouxe um vídeo, eu queria apresentar a MRS para vocês, não sei se alguém aqui conhece, mas eu queria apresentar para vocês a MRS, eu trouxe um vídeo, eu vou ter que parar aqui de compartilhar e compartilhar novamente, tá bom? Então, peraí. Vamos ver se vai rolar. Na sua casa, no seu transporte, no seu trabalho e até nos seus momentos de lazer. Em todos esses momentos, a MRS está presente. Com um trabalho dedicado de quase 6.000 ferroviários, transportamos as riquezas de nosso país para você e para o mundo. Nossa sigla MRS veio do termo Malha Regional Sudeste, mas também pode ser resumida em Minas, Rio e São Paulo. Nossa atuação não se restringe somente a essa região geográfica. Através da integração com parceiros logísticos do mesmo modal ou de outros modais, podemos acessar diversas regiões do país, buscando sempre soluções inovadoras para agregar ao seu negócio. Temos uma frota de 18.000 vagões e mais de 800 locomotivas comandadas pelo sistema de licenciamento de trens mais moderno do mundo. Além disso, nosso centro de controle operacional conta com tecnologia de última geração. Tudo isso para transportarmos qualquer tipo de carga, desde commodities minerais e agrícolas, produtos siderúrgicos, insumos para a construção civil, até todo tipo de carga em contêineres, compatibilizando a segurança das nossas operações e da carga, reduzindo em até 80% as emissões de CO2 em nossos trajetos. Garantimos máxima eficiência, previsibilidade e conectividade, através de um sistema de acompanhamento de cargas em tempo real. Tudo isso, é claro, sem deixar de lado nosso papel social junto às comunidades vizinhas à ferrovia. Temos consciência do nosso papel socioambiental e já plantamos mais de 200.000 árvores, além de investirmos constantemente em ativos de segurança para as comunidades, como passarelas e viadutos. Nossos investimentos também estão focados na capacitação de pessoas e na renovação constante dos nossos ativos. E esse é um trabalho que dá resultado. Desde o início da nossa concessão, mais do que triplicamos o volume transportado e reduzimos significativamente a quantidade de acidentes. Sabemos que podemos fazer mais e queremos fazer a diferença para a sociedade e para o seu negócio. Vem para a Ferrovia. MRS. Excelência em Logística. Vou voltar aqui de novo. Alguém já conhecia? Senti um silêncio. Bom, então tem oportunidade aí, quem não conheceu, nós estamos aí no coração do Sudeste. Depois eu vou deixar aqui todos os contatos no final da apresentação, para vocês visitarem a página, visitarem nosso canal no YouTube, a nossa página no LinkedIn, nossa página no Instagram, e por aí vai. Mas é isso, tudo que a gente falou. O professor Savoia, Tiba, vocês vão lembrar que a gente fez acho que o Guilherme também estava, quando a gente fez a viagem de campo lá em Itabirito. Vocês lembram que a gente foi ver a barragem de rejeitos? A gente carrega lá, lá no terminal do Andaime. Então, naquela operação de minério que tem lá, que a gente foi visitar a barragem, a gente carrega, e é o nosso terminal com maior produção. É claro que depois de Brumadinho, muita coisa foi impactada, inclusive esse terminal, né? Falando de Brumadinho, né, nós fomos impactados ali a gente tinha uma operação ali no Córrego do Feijão, quem olha, eu falo que quem vê aquilo ali não tem dimensão do tamanho que foi, de fato, aquela catástrofe, porque como eu conhecia ali a pera ferroviária, tudo que a gente tinha naquela região,
Então, nós fomos afetados, e depois, quando veio aí a paralisação da operação de algumas barragens, a gente também foi afetado na produção ali. Mas o fato é que a gente carrega. Então, quando eu fui a primeira vez no andaime acompanhar um processo de carregamento, eu lembrei da viagem que a gente fez, e foi um barato. Bom, tudo isso, assim, de novo, vamos voltar aqui, então, ao que interessa, né? O fato é que a gente vive esse dilema. Eu falo que a Terra gira, o mundo muda, as gerações se alteram, as pessoas são diferentes, mas o dilema, ele permanece o mesmo, né? Imagino que não seja diferente a dias de hoje, acontece aí, especialmente com vocês, que estão próximos de chegar aí ao término da graduação, né? Existem múltiplas possibilidades, né? Hoje, você sai da faculdade, você pode ingressar num concurso, você pode empreender, você pode entrar no mercado de trabalho, você pode seguir a carreira acadêmica, ou você pode até mesmo se especializar, né? Tem gente que às vezes termina a graduação, e aqui eu falo especialização no sentido de buscar uma pós relacionada a negócios, uma área financeira. Às vezes tem gente que termina alguma coisa, na engenharia de produção é muito comum, você já termina, quer fazer uma pós-gestão de projetos, alguma coisa nessa linha. E todas as possibilidades, elas são possíveis, tá? Eu tenho minha opinião a respeito aqui, especialmente da especialização logo após a graduação, fazer uma pós-gestão de projetos, uma pós-gestão de negócio assim que você se forma, eu não costumo recomendar muito, porque eu acho que a vivência, ela é importante, e a vivência você ainda não acumulou, mas todas elas são possíveis e são factíveis de pleno sucesso. A questão toda é exatamente como que você vai escolher o caminho que você vai seguir adiante, né? Então, hoje, o que eu tenho para falar para vocês aqui é um pouco da carreira no mercado de trabalho, tá? Um pouco daquilo que a gente observa, das competências que a gente enxerga como sendo as competências essenciais, as competências que a gente entende como sendo aquelas que agregam maior resultado e que, de alguma forma, possibilitam aí um maior sucesso para os profissionais que aqui estão, tá bom? Uma coisa importante, assim, eu vou falar de alguns terminhos aqui, eu vou tentar dar uma mastigada em algum desses termos, muita gente faz confusão, né? Profissão é profissão e carreira é carreira, são duas coisas muito diferentes, né? A profissão, ela tem um caráter de ser uma palavra estática, né? Profissão é aquilo que você estuda, né? É um trabalho, uma atividade especializada. E a carreira é a profissão em movimento. Então, a palavra carreira, inclusive, ela vem do termo grego que falava justamente de via carrare, então ela te dá o sentido de movimento. E o que vai determinar como vai ser a sua carreira no tempo é justamente as experiências que você acumula ao longo da sua jornada. Mas a gente sempre tem que ter em mente que carreira tem um sentido de progressão, tá bom? E o que é importante quando a gente for pensar assim, minha carreira, né? O que eu quero fazer daqui para frente? E o que é importante pensar, e eu acho que essa imagem aqui, para mim, eu sou engenheira, gente, eu trago aqui, pensa o pessoal da RH lidando com os indicadores para tudo que eu faço. Bom, eu tinha que enfiar um diagrama aqui, óbvio, né? Então, e ser engenheiro me ajuda muito no que eu faço na RH, eu acho que essa é uma palavra muito, muito, muito importante, não gerou nenhum impedimento nenhum, porque as coisas que eu preciso aprender aqui no RH, da parte de desenvolvimento, recrutamento de seleção, a parte da área social, a gente consegue aprender ao longo da jornada, né? Mas o pensamento analítico a gente aprendeu na faculdade, né? A gente traz com a gente lá nesse período. Mas o fato é que esse diagrama aqui, ele diz o seguinte, ele diz que, quando eu for pensar na minha carreira, eu tenho que olhar pelo menos aqui 3 players, né? Eu preciso olhar a sociedade, o mercado no qual eu estou inserido, então saber o que está acontecendo ao meu redor. Eu preciso ter uma ideia do que as empresas hoje estão buscando. Se eu quero trabalhar, por exemplo, numa organização, o que as empresas hoje estão buscando, o que elas estão valorizando no profissional, o que está acontecendo com elas, especialmente se você quer entrar num segmento específico da indústria. E ter um olhar para o ambiente externo, que está acontecendo no mundo, né? Quando a gente faz análise de SWOT, assim, a gente não pode nunca deixar de olhar o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo certamente vai refletir na minha vida aqui. E por que a gente está no meio dela? Porque se tem uma coisa que mudou ao longo do tempo, foi a concepção de carreira, né? Hoje a carreira, ela é centrada no indivíduo. Então, o que determina o que vai ser daqui para frente não é a sociedade, não é o mercado, não é tampouco o ambiente externo. Eles sim são importantes que você conheça, para que você haja perante a eles, mas o que determina o que vai ser daqui para frente é você. E essa é uma concepção bastante moderna, vou chamar moderna, assim, de pelo menos aí uns 20 anos para cá, porque no passado era muito depositado a questão da carreira nas organizações, né?
os planos de carreira que vocês já devem ter ouvido falar, era muito comum ter os planos de carreira pautados em anos, né? Então, você vai ser engenheiro júnior, depois você vai ser engenheiro pleno, depois sênior, e isso vai acontecendo quase que normalmente, assim, conforme o andar dos anos, e não tinha uma correlação de desempenho, né? Não tinha uma correlação de entrega, e era tudo muito linear. Então, hoje, eu falo muito, assim, para os times, né, que a carreira, você é o leme da sua carreira, e tudo é possível desde que você queira, né? E ninguém vai te impedir que você faça o que você quiser, desde que realmente você tenha isso como propósito e prepare para as oportunidades que vão aparecer, porque é certeza que as oportunidades aparecerão, tá? Quais são os tipos de carreira? Né? O tipo de carreira em linha, né? A gente tem aí a Y, a W e a carreira em rede. A carreira em linha, que a gente chama aí de carreira tradicional, que praticamente a gente já não encontra mais, era uma carreira que você tinha um caminho único de crescimento. Eu comentei aqui, por exemplo, você entrava numa área de finanças, numa empresa, então você era estagiário, depois você era trainee, depois você era analista financeiro, depois você era sênior financeiro, depois você era diretor, CFO e por aí vai, e você não saía daquele eixo, né? Isso praticamente você não encontra mais, tá? Até porque os indivíduos, a gente hoje costuma falar que a gente vive 2, 3 carreiras na nossa vida. Né? Acabei de contar para vocês um pouquinho da minha, vocês viram que ela não tem linearidade nenhuma, ela é uma carreira em rede, não tem nada a ver com o linear. A carreira em Y, ela é tradicional, mas ela não é muito presente ainda, porque ela basicamente segmenta você em 2 possibilidades. Uma carreira técnica, então, por exemplo, você quer seguir uma área técnica de engenharia, por exemplo, então você vai ser, na mesma linha, você vai entrar, de repente, como estagiário, você vai ser um trainee, depois você vai ser um especialista, por exemplo, de infraestrutura, depois você vai ser um especialista 2 de infraestrutura, você vai ser um consultor, por exemplo, de engenharia, e você vai seguir essa carreira aí, porque é o que você gosta, é o que você tem afinidade. Ou uma possibilidade, por exemplo, também de você seguir a carreira de gestão, na carreira de gestão de pessoas, e a gente fala que a carreira de gestão de pessoas, ela é bastante ampla, porque, na verdade, o que vai ser aplicado são os conhecimentos e as disciplinas relacionadas à gestão de pessoas, que é bastante commodity, independente aí da área que você está, seja de finanças, seja da área de infraestrutura, por exemplo, RH, etc. Então, você seria estagiário, seria um trainee, você seria, por exemplo, um coordenador, um supervisor de equipes, um gerente geral, um diretor, por exemplo, um CEO. Tá claro para vocês? Então, tem 2 diferenças básicas, tá? A carreira em W, ela surge numa necessidade de você valorizar o aspecto técnico como a de liderança. Por exemplo, um gerente de uma área de infraestrutura. Por mais que você tenha equipes, você seja gestor de equipes, não tem como você ser gerente de infraestrutura sendo administrador. Você precisa ser minimamente engenheiro civil, porque com certeza todo o portfólio que você tem de projetos a serem executados demanda um conhecimento técnico específico e bastante especializado. Então, a carreira em W, ela tenta juntar as 2 coisas para as especialidades que demandam, precisa ter um gestor de equipes, mas também demandam um conhecimento técnico, tá? E a carreira em rede é um pouco aí do exemplo da minha carreira. Então, eu comecei na área de operações, né, eu sou apaixonada na área de operações, fiquei 10 anos na área de operações, depois eu migrei para a diretoria de RH, e fui para a área de meio ambiente, e aprendi um monte de coisa de meio ambiente, um monte de coisa de saúde, segurança do trabalho, e por aí vai, e agora estou no RH, né, só que todas em posições, tudo em posição de gestão, vamos dizer assim. E foi muito interessante, porque isso é uma coisa, né, colecionar experiência nessas oportunidades que eu tive, fizeram com que eu pudesse hoje, ao estar no RH, ter um olhar muito diferente aí de entrega para o meu cliente, porque eu já fui cliente. Então, eu já estive do outro lado, sentindo as dores, né, e tenho a possibilidade de hoje trazer um pouco da visão de negócio, assim, às vezes é uma coisa que a gente preza muito aqui na MRS, esse movimento horizontal, sabe, esse job rotation, poder realmente andar muito com as pessoas, para que eles possam ampliar o conhecimento acerca do negócio, e quanto mais você conhece do negócio, você fica muito mais completo para as entregas que você tem que fazer na cadeira que você ocupa. Tá bom? Tô muito rápido, gente? Vocês podem me freando aqui, tá? Não, tá tranquilo. Então, tá bom. Bom, e aí, voltando a falar, né? Querem ter sucesso na carreira de vocês?
passo número 1, autoconhecimento. Então, vocês precisam se conhecer muito para saber exatamente o que vocês querem, fazerem as escolhas e, é claro, ter as oportunidades, né? Então, eu falo que às vezes você quer empreender. Pô, você tem, por exemplo, o skill de ser um empreendedor, você tem realmente aí algumas habilidades que demonstram que você se daria bem empreendendo. Poxa, sua família já tem um negócio, isso é uma oportunidade que está em aberto, é muito mais fácil do que você começar do zero também, né? Você pode pegar o negócio e ampliar o negócio. Então, eu falo muito sobre autoconhecimento, demais, assim, eu falo assim, tem vários vídeos meus, quem entrar no canal aí vai ver algumas das palestras que eu já vi lá no canal da MRS, falo muito que a gente conhecer nossos pontos fortes, conhecer nossos pontos fracos, conhecer nossos desejos, aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, é fundamental para que a gente possa desenhar aí o nosso futuro, tá? Por isso eu coloquei essa frase aí de Sócrates, né, que eu acho que diz tudo pra gente, tá bom? Messias perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que o Messias perguntou. Nas palestras de hoje falamos da importância do estágio científico e empresa júnior durante a graduação. A sua visão como chefe de RH, qual da opção seria mais interessante para ter no currículo? Bom, Messias, eu tive as duas, tá? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de iniciação científica no LECIV, com a área de materiais de construção, o professor Gilmar era o meu orientador, e pude fazer o estágio, tá? E eu pude falar das duas experiências. Então, assim, o que eu acho, tá, Messias? Eu não acho que tem mais ou menos importante, tem o que você fez nessas passagens. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista com o diretor de operações da MRS, e era um cara, assim, muito conhecido no segmento ferroviário, ele foi da Vale, e ele colocou Dormente em Carajás, a gente até brinca assim, pô, Rinaldo, você botou Dormente lá na Carajás, na Vale. Ele me perguntou, bem assim, você sabe o que é ser um engenheiro ferroviário? Eu virei para ele que não sabia. Bom, fui honesta, né? Naquele momento eu achei que estava tudo perdido. Aí ele, obviamente, ele riu, eu falei, eu não conheço, mas estou disposta a aprender. E eu acho que isso fez muita diferença. Aí eu contei um pouco das minhas experiências, tanto no estágio quanto no laboratório. E o que eu pude contar para ele, nada tinha a ver com o segmento ferroviário, mas aquilo que eu pude fazer, os obstáculos que eu enfrentei, a forma como eu encarei os desafios, foi determinante para que eu tivesse entrado na MRS. E foi a única entrevista de emprego que eu fiz, tá? Na época, eu estava terminando a graduação, eu queria muito seguir a carreira acadêmica, eu tinha uma dúvida muito grande mesmo, né? Inclusive, eu tentei não fazer o estágio, mas a época reitora, não esqueci o nome dela, gente, me ajuda a lembrar, a reitora na época, não deixou, tinha que fazer o estágio, e eu tive que abrir mão do laboratório, porque realmente não dava para casar o estágio, eu fiz estágio na Petrobras. E foi uma experiência muito rica, eu tive a oportunidade de trabalhar embarcada, de acompanhar a obra civil onshore e offshore, e foi muito bacana, mas me deixou muito em dúvida sobre o que eu queria fazer na sequência. Eu lembro que eu fiz 3 coisas. Eu me inscrevi para o mestrado da UENF, me inscrevi para o mestrado da COP, que era aí também um sonho, e certo dia abri o site da Folha Dirigida, que eu nem sei se existe mais, acho até que não, e lá tinha um call para o processo seletivo ali da MRS. Então, eu me inscrevi para essas 3 coisas, acabei passando nas 3 e optei bacana, eu acabei optando por entrar na MRS, e foi a única entrevista de emprego que eu fiz durante toda a minha graduação, foi a única que eu fiz e deu certo, tá? Então, respondendo a você, não acho que tem certo ou errado, tem o que você fez nesses momentos. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu vou te falar, gente, que tem o nosso programa de estágio aqui na MRS, a gente tem um programa de estágio e tem um estagiário trainee. Então, os nossos trainees saem do programa de estágio. E ao longo do programa de estágio, existe um projeto aplicativo que tem que ser feito. E esse projeto aplicativo, ele conta muito para quando você vai para as dinâmicas e para os painéis do programa de trainees. E tem muita gente que não faz o projeto aplicativo. Então, eu falo assim, você ficou os 2 anos aqui, se você não aproveitou esses 2 anos, é óbvio que isso vai gerar um impacto lá na frente. É óbvio que a pessoa que chega num painel, por exemplo, com um projeto que ela possa falar ao longo dos 2 anos que ela ficou aqui, onde ela agregou, a gente às vezes não deu resultado nenhum.
ela conta como que ela se relacionou com as pessoas, como que ela interagiu com os profissionais mais sêniores, o que ela aprendeu, o que ela pôde sugerir. É claro que isso tem diferença em relação a quem ficou 2 anos aqui e não teve oportunidade, que não desejou fazer um projeto, tá? Então, eu acho que é mutuamente importante, tá bom, Messias? Continuando aqui. Bom, e aí, falamos então um pouquinho sobre a questão do indivíduo e o que ele precisa estar atento em relação às possibilidades de carreira. Agora eu vou começar a falar um pouquinho de cada player daqueles, né? Como é que está hoje a sociedade, como é que está hoje o mercado? Eu acho que o mundo VUCA todo mundo já ouviu falar. Imagino que todo mundo conhece esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Que está em constante mudança o tempo todo. Isso aqui é uma condição existente, não há nada que a gente possa fazer contra isso, mas sim saber que ele existe e como que eu me insiro nele. Por isso que eu falo que a gente tem que saber o que está acontecendo, saber como que isso me ameaça e como que eu posso me inserir dentro desse contexto, tá? Temos também aí a indústria 4.0 e toda a revolução cibernética que está acontecendo agora, né? Isso é agora e os próximos anos aí, né? O que isso afeta hoje a sociedade? O que isso hoje está afetando o mercado de trabalho? O que isso está afetando hoje as relações, né? O futuro do trabalho, como está se movimentando a questão do emprego, considerando aí a indústria 4.0? Como é que está se movimentando a questão das profissões com a indústria 4.0? Então, isso aqui é uma condição existente, né? E é fato que tudo isso começa a mudar bastante, né? Então, quando eu falo assim, tecnologia e mudança no mercado de trabalho fazem profissões acabarem, isso é fato. Tem profissões já que, de fato, daqui a 15 anos, talvez não existam mais. Mas vão surgir outras. E eu acho que isso é importante. Sabe que uma vez eu levei esse slide, no final do ano passado, a gente sempre faz uma reunião estratégica com o time aqui, para a gente desenhar realmente os nossos planos do ano seguinte, né? Porque esse ano foi complicado, porque ninguém imaginava, obviamente, um plano estratégico, numa análise de contexto externo, que a gente tinha essa pandemia. Então, é bem complicado. Mas, eu levei esse slide aqui e alguns outros, e o pessoal estava regalando nos olhos, assim, gente, calma, não é para ninguém se apavorar. Mas se a gente tiver consciência disso o quanto antes, a gente tem tempo para se preparar. Né? Eu falo que existe uma questão de visão, que se eu conseguir dar um passo para trás, eu tenho uma visão muito mais ampla do que está acontecendo, do que se eu estiver na minha frente, vocês concordam? Esse é o modelo de visão. Se eu tiver clareza do que está vindo, eu me preparo com muito mais antecedência. E a mensagem aqui é que a gente saiba do que está acontecendo, para que eu tenha tempo para me preparar, porque se realmente vira um monstro, se você não der conta disso, é um monstro, e diante do monstro eu só tenho uma opção, que é correr. Eu acho que a gente não quer correr, né? A gente quer realmente encarar o negócio de frente. Então, notícias, né? Fala-se muito, né? O fórum de Davos do ano passado, ano retrasado, falou que as crianças de hoje em dia, pelo menos 65% delas terão empregos que ainda nem existem. Então, é uma coisa que ainda é desconhecida. 30 milhões de empregos podem ser substituídos por robôs até 2026, isso é fato. Em contrapartida, a gente pode ter de outros empregos novos, né? A gente fala assim, gente, motorista de app. Isso é uma coisa que existe há quantos anos? 5, 6 anos? Isso é uma profissão que não existia antes, existe hoje. Piloto de drone, que a gente começa a ter, né, delivery de drone, já está licenciado em alguns locais. Então, começam a surgir outras profissões que até então também não existiam mais. E aqui falando, de fato, né, 45% das profissões que existiram em 2030 ainda nem foram inventadas. 2030, gente, está ali, daqui a 10 anos. Está do ladinho da gente, né? Quando eu falo que já estava falando mais cedo aqui com o Guilherme, nossa, tem 13 anos que estava lá, eu falo, nossa, tem 18 anos que eu já estou aqui, eu falo, meu Deus do céu, como passou rápido. Então, 10 anos está batendo na porta. Então, isso é um pouco do que está acontecendo com a sociedade e no mercado, tá? Mais de 80% das profissões sequer foram criadas, eu acabei de falar isso aqui para vocês. Né, o Gartner, né, que é um instituto de pesquisa e consultoria muito renomado na área de tecnologia, né, isso aqui foi em 2017, tá? Ninguém esperava a pandemia em 2020. Mas o que justamente ele falava era que pelo menos 1,8 milhões de empregos iriam desaparecer e outros 2,3 milhões de empregos iriam surgir, diferentes, com necessidades diferentes, tá? E quais são esses 2 milhões de empregos que estão surgindo em cidades diferentes? Quem conhece? Você conhece? A gente deveria estar conhecendo, porque a gente deveria estar acompanhando o que está acontecendo, né?
Agora, falando um pouco das empresas, né? Como é que as empresas hoje estão olhando a questão dos profissionais que estão realmente vindo trabalhar, né? Os profissionais que a gente faz a triagem, que a gente faz as entrevistas. Vou falar um pouquinho para você da minha experiência, como é que é isso hoje, né? 47% das empresas hoje disseram ter dificuldade para contratar. Por quê? Porque, basicamente, a formação ela não está vindo completa. 48% relataram que é uma deficiência na formação profissional básica. A gente tem aqui mecânicos, né, a gente tem torneiros, né, as atividades de chão de fábrica, por exemplo, que por mais que as pessoas saiam com certificado técnico, eu preciso ainda ter que fazer uma capacitação suplementar, para complementar aqui a necessidade que a gente tem para trabalhar nas oficinas, por exemplo, de locomotivas, nas oficinas de vagões. Disseram possuir, 35% pelo menos, disseram possuir uma alta quantidade de profissionais que passam por esse processo de capacitação, eu acabei de citar aqui agora. E 24% relataram diminuir as exigências de contratação para as vagas de nível superior. O que é isso? Quando a gente começa a exigir algumas especialidades, a gente vê que isso ainda não é oferecido no mercado, a gente tem que realmente dar uma reduzida, e acaba que a gente abraça a missão de complementar a formação, tá? Especialmente na ferrovia, gente, a gente não tem ninguém formando ferroviário, senão o próprio mercado, tá? Eu queria muito mesmo ter uma engenharia ferroviária, assim, em formato de graduação, mas a gente não tem. Então, como que a gente forma profissionais hoje especializados na área de ferrovia, né? Porque eu preciso de um engenheiro ferroviário, de um engenheiro que saiba lidar, por exemplo, com sistemas de bordo de locomotiva, que saiba trabalhar realmente com dinâmica de vagão, que saiba trabalhar com via permanente, como faz com superestrutura de via, para trem de carga, não para trem de passageiro, que são coisas completamente diferentes. Eu preciso ter gente aqui que consiga olhar, por exemplo, indicadores de segurança para operação ferroviária. Então, isso a gente hoje ainda não tem sendo formado dentro das universidades. O que a gente começa a ter são as especializações, e na MRS a gente acaba formando esses profissionais. Então, hoje, por exemplo, quando olha a área técnica, a gente tem um programa de especialização ferroviária que a gente faz com o IME, já tem 10 anos já que a gente faz, acabamos de formar uma turma semana passada, que a gente forma o nosso engenheiro ferroviário no IME, por exemplo. Então, a gente pega um engenheiro, depois de certo tempo aqui, é importante ter uma vivência mínima, a gente vai levando numa ordem de prioridade, por exemplo, a formação no IME, tá? Mas a gente precisa fazer isso aqui dentro de fato. Passando aqui, peraí. E um outro dado que eu trouxe para vocês aqui é realmente já do programa de estágio, e aqui eu não estou exagerando, pelo menos metade dos nossos candidatos ao programa de estágio ficam nas provas de raciocínio lógico português. Pelo menos metade. E é uma pena, porque às vezes a gente caminha para os processos, para as etapas finais, com uma relação menor do que a gente gostaria de candidatos por vaga, porque pelo menos metade deles ficou numa triagem que só depende deles, não depende de mais ninguém, não depende de competição, não depende de nada, depende somente deles terem o mínimo necessário numa prova de português e raciocínio lógico. Então, isso aqui um pouco hoje de como a gente está lidando com esse profissional que está chegando, tá bom? Deixa eu ver as perguntinhas que eu tenho aqui. Carlos Henrique, boa noite, Carlos Henrique. O universitário que fez iniciação científica no segundo período de graduação e logo no terceiro período está começando um estágio. O que você pode dizer? Está muito cedo, é ruim? Ou para o futuro será bom? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Está no segundo período fazendo graduação? Olha só, o Carlos Henrique, se você começou o seu estágio no terceiro, a gente aqui na MRS, a gente só pega o estagiário a partir do quinto período, tá? Então, só para você saber, porque a gente tem pelo menos 2 anos e depois habilita para o trainee, e para o trainee tem que estar formado, tem que estar formando, o processo seletivo tem que estar com a formatura prevista para o final do ano. Normalmente, quando você começa um estágio muito cedo, você tem que só ter em mente que você vai ter, no máximo, 2 anos de estágio naquela empresa, porque a lei do estágio fala que são, no máximo, 24 meses. Então, se você busca, por exemplo, um emprego naquela empresa, possivelmente ele pode até acontecer, mas não vai ser um emprego de nível superior. Vai ser um emprego, provavelmente, de nível secundarista, tá?
E uma outra coisa também que é importante, se a empresa que te recebeu com o terceiro período é muito mais uma questão dela do que sua, olhando agora da frente da sua ótica, estou falando da ótica deles agora, tá? No meu ponto de vista. Porque se eles estão, por exemplo, querendo que você aplique conhecimentos de engenharia, por exemplo, engenharia civil, você ainda não possui. Então, assim, é difícil para mim opinar, porque você ainda não chegou nessa fase, você poderia estar aplicando conhecimentos específicos. Uma coisa importante também é o que você está fazendo no seu estágio, sabe? Um estágio, ele tem um propósito muito claro, que é desenvolver o futuro profissional, aquele futuro profissional. E algumas empresas, às vezes, adotam o estagiário como mais uma mão de obra de trabalho, né? Seja para fazer uma parte da área financeira, para fazer um trabalho externo. Então, você também tem que enxergar o que aquele estágio está te agregando. Lembra? O que vai contar no final das contas, o que conta é o que você acumulou no seu período de experiência que você esteve lá. Se você vai para uma entrevista de emprego para falar que você fez um estágio de 2 anos numa empresa e que você, de fato, não conseguiu entregar nenhum trabalho específico, ou que você não conseguiu aprender nada, eu acho que vai ser uma entrevista que vai ser um pouco complicada. Então, o interessante é você avaliar se, de fato, o seu estágio está te agregando aquilo que você precisa para o seu desenvolvimento profissional. Gente, o estágio, embora as pessoas enxerguem o estágio como uma fonte de renda para muitos, o propósito do estágio é o desenvolvimento profissional, tá bom? Quando é o período de seleção estagiária da MRS, acabamos de terminar a fase de inscrições semana passada, dia 26 de outubro, para quem entra no início do ano, mas no início do ano, agora, de novo, começa o call para as vagas aí do primeiro semestre, tá? Então, a gente entra agora no segundo, e esse ano ficou um pouquinho mais postergado por conta das universidades, que algumas interromperam as aulas, então a gente também teve que dar uma segurada, mas está acontecendo agora um processo, acabou agora o call para as vagas, semana passada. No início do ano, a gente tem um outro call, acompanha no site, acompanha nas redes sociais, porque sempre tem chamada, tá bom? Então, pensando se isso pode atrapalhar os estudos, bom, aí você vai ter que dar uma observada como é que está essa grade horária. Na época que eu fiz o estágio na Petrobras, eu prolonguei 1 ano a mais na minha graduação, fiz em 5 anos, porque eu ficava segunda, terça e quarta lá na Petrobras, ou nos finais de semana, para fazer o estágio. O Matheus falou sobre a questão dos engenheiros ferroviários. Então, eu acho que isso aqui é uma visão muito... Eu acho que o governo está muito atento à necessidade da expansão da malha ferroviária. Acho que essa está numa das prioridades do governo. Todos os países super desenvolvidos, Estados Unidos tem malha ferroviária de ponta a ponta. Eu fui algumas vezes lá, inclusive, e são operações de altíssima eficiência. Acho que no Brasil, de fato, a gente ainda tem muito a investir, só que hoje acaba que o investimento é todo por conta das próprias ferrovias, né? Mas eu acho que o governo tem dimensão do quanto a matriz transporte ferroviário é extremamente fundamental para a escoar a produção do Brasil, porque os caminhões não dão conta de fazer isso. Vou avançar aqui, tá, gente? Depois eu volto para as perguntas novamente, tá? Porque são 10 para as 9, então vamos lá. Agora, falando de emprego e empregabilidade, eu também acho que tem 2 coisas distintas, gente. O emprego é o ato de você estar com a sua carteira assinada, né, numa ocupação específica e numa empresa. Agora, empregabilidade é outra coisa. O fato de você entrar não quer dizer que isso é garantido de permanência, né? A empregabilidade, ela vai depender muito de como você vai atuar a partir de então. Então, o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que tornam o executivo um profissional efetivamente importante para uma empresa. E aqui, a gente faz o conceito de competência, né, que também é um conceito, talvez, aí que vocês talvez não tenham oportunidade ainda de falar. A gente fala muito sobre competência. O que é competência? A competência é a mobilização dos nossos conhecimentos, das nossas habilidades e atitudes. Então, esses 3 elementos mobilizados geram uma competência. Uma competência organizacional importante para a empresa vai ser determinado pelos valores organizacionais. Enfim, é um pouco do que cada organização tem no seu referencial estratégico, quais são as suas core competencies, as competências essenciais são derivadas para as competências
organizacionais e competências humanas seguem na sequência como uma maneira de te garantir que a estratégia da empresa foi atendida, tá? Então, o conhecimento é isso que vocês estão adquirindo aí, nesse momento, mas a habilidade e atitude é algo que vocês ainda não têm. A técnica vocês sabem um pouco na teoria, mas ainda não aplicaram na prática. Vocês vão começar a ter um pouco mais de habilidade quando vocês ingressarem, de fato, no mercado. E a atitude, para mim, é o que faz toda a diferença, é o que diferencia os profissionais, né? E que vocês vão ver, assim, com o passar dos anos, né, eu falo que o início da carreira é um sesão de conhecimento, mas no final da carreira o que importa é uma ação, atitude, né? O que diferencia, por exemplo, um profissional, um CEO, por exemplo, um CFO, né, é a forma como ele responde a determinados estímulos. E isso não necessariamente, isso tem, é óbvio, um conhecimento específico, mas tem muito a ver com a forma, a atitude como ele age, né, que ele tem perante a um problema específico, tá? E vai determinar o sucesso ou o fracasso da decisão dele. Falar um pouquinho para vocês de soft skills e hard skills, não sei, skills são habilidades, hard skills são habilidades técnicas, e soft skills são habilidades comportamentais, né? Então, por exemplo, resiliência, adaptabilidade, são soft skills, habilidade de comunicação, os soft skills. Hard skills, autoconhecimento de BIM, conhecimento de Primavera, software de projetos, conhecimento de pontes, são hard skills, são conhecimentos técnicos, tá? E o que a gente precisa é de um conjunto disso, tá bom? Trouxe para vocês aqui exemplos de competências necessárias para um profissional da forma que a gente enxerga hoje, tá? Vocês podem ver que são muitos soft skills que estão aqui, né? Ética, né? Foco, criatividade, relacionamento interpessoal, comprometimento, são algumas das competências hoje necessárias para um profissional em todas as profissões. Falando um pouquinho também aqui de mais uma outra coisa muito importante, né? QI, QE e QA, né? Não sei se já ouviram falar sobre o coeficiente de inteligência de inteligência emocional e de adaptabilidade, né? A soma desses três elementos, certeza que culminará no sucesso profissional. Só que é importante a gente saber que até as bolinhas aqui, elas estão maiores que a nossa dimensão, né? O coeficiente de inteligência, né, ele mede indicadores como memória, habilidades matemáticas, né, a parte toda de espacial, visão espacial. O QE, ele mede um pouco da nossa combinação de habilidades voltadas para autocontrole, comunicação, como é que eu me relaciono com isso, e adaptabilidade é como me posiciono em relação a mudanças rápidas e frequentes do ambiente. Estou falando de flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência, tá? A forma como eu enxergo isso hoje, e é uma visão particular minha, é que o QI, ele é muito importante para você conseguir o seu emprego. Porque quando você está entrando naquelas posições mais, estagiário, trainee, um analista, o que você carrega é a vivência que você teve ali na graduação, e ele é muito importante, é o conhecimento que você precisa para começar essas atividades. Mas a forma como você vai progredir isso vai ter muito a ver como você vai reagir aos estímulos que você vai receber ao longo da sua jornada. Então, eu falo muito aqui, eu acredito, né, a minha visão particular minha, que o QA, para mim, ele é um indicador de sucesso no longo prazo, tá? Bom, e agora sim, estamos chegando aqui já no final, eu trouxe aqui algumas mensagenzinhas daquilo que eu acredito, né, vocês são um profissional do futuro, esse futuro que está ali há 10 anos, está batendo na nossa porta. Quais são as competências que eu acho que vão ser as competências mais requeridas para esse profissional do futuro, tá bom? Propósito e foco, gente, especialmente na geração atual, eu vejo que muda o foco muito constantemente, né, se depara com um obstáculo, vejo pouca resiliência e logo já está mudando. Eu acho que é importante, a gente tem que ter um pouco de perseverança, tem que ter um pouco de propósito bastante claro e definido. Aprendizado contínuo, adaptabilidade, olha, a gente não para de estudar, nunca. A gente está lendo o tempo inteiro, a gente está fazendo especialização, isso é importante, até porque tem muita coisa nova entrando. E adaptabilidade, justamente, a gente precisa responder rápido aos estímulos que estão acontecendo agora. Vamos olhar a pandemia, né? Olha o que a pandemia trouxe para a gente. A pandemia acelerou o movimento que ele iria acontecer. Isso era fato.
ele só foi acelerado, né? Esse novo normal que todo mundo está falando, que eu falo, gente, é um novo, que ainda, a gente ainda não sabe bem ao certo, já não é mais o velho, mas o novo também está desenhado ainda, mas uma coisa é fato, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, na MRS a gente não era adepto do modelo de home office, era algo que a gente vinha desenhando, a gente tinha alguns steps a serem cumpridos, até levar isso para a proposição para alta gestão, para a diretoria executiva, e quando veio a pandemia, a gente implementou um home office, acho que implementar a política em, sei lá, 18 horas. E estávamos todo mundo, na sexta-feira, na segunda-feira, eram pelo menos 1.600 pessoas trabalhando no home office full. E a empresa está assim desde 17 de março. Estamos todos até assim, mantendo os índices de produtividade, tudo fluindo, tudo acontecendo da forma que deveria acontecer. Então, isso aqui é adaptabilidade. A gente percebeu o que estava acontecendo, percebemos que deveríamos ser rápidos, como forma de não comprometer, em especial, o time que tinha que ficar realmente nas bases operacionais, os maquinistas, os mantenedores mecânicos, o time que realmente precisava estar lá no chão fazendo a operação realmente em loco, tá? Confiabilidade, eu acho que aqui é ser um profissional confiável, tá? Acho que isso aqui é muito importante. Um conjunto de coisas que também acredito ser bastante importante, né? Pensamento crítico, inteligência emocional, saber lidar nos momentos de crise, acho que é muito importante, não adianta você ter um QI muito elevado e empacar, ficar, né, stuck lá quando vem a crise, bate na sua porta e você não sabe para onde vai. Pensamento complexo, né, para resolução de problemas, então acho que isso aqui é importante. E habilidades para tomada de decisões, eu acho que a gente realmente está vivendo uma era aí de necessidade de decisões bastante rápidas e prementes. Comunicação assertiva, então ser pragmático na comunicação, né, realmente ser bastante diretivo na comunicação. Pensar diferente, pensamento inovador, ser criativo, gente, conheça o digital. Não tem espaço para um profissional nesse mercado de trabalho que não tenha familiaridade com as ferramentas digitais, não há espaço. Então, aqueles que até então resolveram lutar contra, né, estou falando aqui com um time de engenheiros, tenho certeza que isso não é um problema para vocês, mas assim, não há espaço para quem não tem familiaridade com o digital. Trabalho em equipe, cada vez mais. A questão da diversidade, né, e valorizar as relações. Quando eu entrei na MRS, eu comentei com vocês que eu tinha membros do time que tinham de tempo de casa o que eu não tinha de idade. E eu era, de alguma forma, eu era chefe deles. Só que a todo tempo eu respeitava muito toda a história deles. E tem pessoas que foram fundamentais em toda a minha trajetória, mas porque valorizei demais essas relações, né, e sempre eu falo muito, né, quando fala de diversidades aqui, não estou falando somente da diversidade do negro, da mulher, do homo, não estou falando do islã, da religião, não estou falando somente dessas diversidades, estou falando do novo com o velho também. Nós temos, no MRS, hoje eu tenho 5 gerações trabalhando. As 5 gerações têm expectativas de vida diferentes, têm modelos mentais diferentes, e elas se complementam, porque enquanto o jovem é ávido, o sênior é cauteloso, e ser ávido demais, a pessoa come cru, e ser cauteloso demais, você perde as oportunidades, mas se a gente conseguir casar os dois muito bem, o resultado é fantástico. Então, a diversidade aqui num contexto bem amplo da palavra, tá? E ser ético, né, gente, não é menos importante porque estar em último, talvez seja o mais importante, acho que seja ético, vocês têm uma disciplina aí de ética, a questão do compliance, a questão de integridade, ela é extremamente fundamental nas organizações, vocês viram o Brasil um pouco mais defasado, eu acho que agora tentando realmente implementar uma série de políticas aí de compliance, diante do que a gente viu nos episódios do cenário nosso político-econômico, mas eu acho que é fundamental a questão de ética nas relações, bom? Bom, e para finalizar, eu trouxe uma frase aqui, que eu acho que é muito importante, uma frase do Steve Jobs, né, que
você precisa encontrar o que você ama. Então, no momento do dilema que vocês estão vivendo agora, e a questão do autoconhecimento que eu trouxe para vocês no início, busque o que você ama e você será bem-sucedido. Minha opinião, né? Eu tô 18 anos aqui na mesma empresa, às vezes me perguntam, nossa, você está 18 anos na mesma empresa? Eu falo, gente, estou 18 anos vivendo em empresas diferentes, na mesma empresa. Primeiro porque eu rodei um monte de áreas. E em cada área eu conheci uma MRS diferente. E segundo, que a todo ano eu tenho um exercício de levantar assim, quais são os desafios que eu tenho aqui que a gente poderia trabalhar, que a gente ainda não trabalhou, né? Então, e eu sou muito feliz com o que eu faço. Quando eu entrei aqui, as pessoas falavam que ferrovia é uma cachaça. E é engraçado porque realmente, no início você não se dá conta, né? Assim, você não consegue relacionar bem isso. Mas, de fato, é uma coisa que a gente tem um amor muito grande, assim, a gente gosta muito do que a gente faz, não só pela importância que tem no cenário econômico, quando até a pergunta que alguém colocou aqui no quadro, deixa eu abrir aqui de novo, mas também porque a gente vê o quanto que a gente gera de oportunidades, de pessoas que a gente desenvolve. A gente tem o nosso turnover hoje aqui, a nossa troca de funcionários é muito baixa, acho que isso é uma coisa importante também, o turnover é bem baixo, destrói esse benchmark de mercado. Nossos índices de segurança são índices comparados com as Class 1 americanas, que são as ferrovias americanas, são superiores a elas, inclusive. Eu lembro que eu fiz uma palestra no evento lá, e nossa quantidade de ligação que a gente recebe na sequência, pedindo para que eles falem um pouco dos nossos programas. Então, tenho muito orgulho de estar aqui, sou muito feliz que eu faço, e a minha mensagem para vocês é isso, né? Faça o que você, trabalhe com o que você ama e não trabalhará nenhum dia. Tudo fica muito mais leve. Deixo para vocês aqui meu agradecimento mais uma vez. Vou deixar aberto para vocês perguntas, se tiver. Acabei 9 horas, eu gosto de mais um tempinho para as perguntas. Eu ainda tenho tempinho para vocês aqui também. Não sei como é que está a agenda. E deixo aqui também alguns contatos nossos, né? Hashtag Vem Pra Ferrovia. Então, a gente gosta muito. Queria muito ter vocês lá se inscrevendo. A Fabiana, eu até comentei, o Guilherme trabalhou conosco aqui durante um tempo, então foi mais uma profissional da UENF, e quero ter mais gente da UENF aqui conosco, tá? E aí são os nossos canais nas redes sociais também. Quem quiser cadastrar o currículo para trabalhar conosco, quero deixar bem claro. O nosso banco oficial é nesse canal, as nossas vagas ficam disponíveis lá, tudo que a gente tem aberto para o público externo está lá, e a gente olha sim, tá bom? É o nosso banco, é o banco que a gente utiliza, então, por favor, não deixem de cadastrar, tá bom? E aqui, por último, também, meus contatos, vocês podem também aí no LinkedIn, meu e-mail, também podem ficar à vontade. E é isso, gente, assim, muito feliz mesmo. Vou deixar, assim, Felipe, você me diz aí o que a gente tem de tempo para perguntas, deixa eu ver o que eu posso responder aqui que eu ainda não respondi. Primeiramente, a gente queria agradecer, né, em nome da comissão organizadora, essa incrível palestra que você deu agora. Eu acho que realmente ficaram algumas dúvidas aqui ainda, né? Você respondeu algumas no meio da palestra. Isso. Acho que a do Matheus, você está ali também junto comigo, né? Oi? Você está lendo também, né, junto comigo, o chat? Tô lendo aqui, tô lendo. Tô vendo aqui, deixa eu ver quem que ficou. Acho que é a Luísa Kiefer. Luísa, eu não sei, Luísa, você tem parentes que trabalhou na ferrovia? Porque aqui tinha um Rogério Kiefer, esse nome é um nome diferente, né? Olha, não sei, mas pode ser que sim, é uma família só, mas não... Então, só pode ser. Não conheço, é um ramo da família que eu não conheço. Então, vamos lá, estou respondendo a sua pergunta, né? O que pode ser um diferencial no currículo do estagiário, na sua visão? A maior parte dos estagiários não tem nenhuma experiência. E aí, cursos? Não, eu não entendi, mas se você já é um estagiário, você já está acumulando alguma experiência, ou você quer entrar no programa de estágio? Não, no caso do currículo, para entrar no estágio. Para entrar no estágio? Então, normalmente, assim, eu vou falar um pouco do processo aqui no MRS, né? Após as etapas, a gente faz alguns painéis, e nesses painéis, não é considerado muito o que você fez nos seus 3 anos de graduação, mas o que vai ser, vou ter alguns painéis, algumas dinâmicas de grupo, e lá a gente vai avaliar um pouco
da forma como você se comporta naqueles painéis, tá? Normalmente, de novo, assim, normalmente, nos programas de estágio, eles acontecem dessa forma, é quase que uma normal nas empresas, tá? Normalmente. E o que pode contar, por exemplo, é se você fez alguma atividade extracurricular. Então, por exemplo, eu lembro que eu dei aula, eu não sei se existe ainda, mas eu dei aula de inglês para aquele curso para comunidade que a gente fazia na época, não sei se ainda existe. Então, no meu currículo naquela época, ele tinha essa atividade, que era uma atividade social. Gente, nós estamos falando do ODS, princípio do ODS. Qualquer coisa que você faça nesse sentido, certeza que vai ter um olhar diferente aí do recrutador, tá bom? Então, eu estou dando aqui algumas nuances, algumas possibilidades do que você tem que ter uma história para contar. E essa história para contar, ô Luiz, ela tem que causar algum interesse no recrutador. Tá bom? Se eu conseguir te ajudar. Cursos tem muito a ver com aquilo que você quer seguir para a sua vida, né? Você tem que, mais ou menos, pensar o que você está querendo fazer. Eu não consigo te dar uma dica exatamente de curso, especialmente, gente, na graduação, eu acho que vocês têm que dedicar, de fato, a concluir os estudos de vocês, realmente se concentrar, tem muitas empresas, tem empresa júnior, tem gente que participa de empresa júnior e isso, de alguma forma, gera alguma experiência para o programa de estágio, tá? Eu não sei como é que isso está na UENF, na minha época não tinha, não sei se isso tem hoje, mas acaba que isso agrega na hora de uma entrevista com o programa de estágio. Eu acho que minha sugestão é que vocês se dediquem bastante aí ao máximo à graduação e que tentem fazer alguma coisa complementar, mas que traga alguma vivência, por exemplo. Tem gente que às vezes pega um período de férias e vai fazer um curso fora, um curso de idiomas, e vou te falar, no curso de idiomas, às vezes o menos importante é a língua que você aprendeu, mas sim, você tem que se relacionar com um monte de gente que você não fazia ideia de como você se relacionava, e o que a gente vai ver é como foi essa experiência para você, entendeu? Covid, advento da pandemia, os traços que o Covid-19 deixaram pelo caminho, não destruíram para cima dos diversos novos engenheiros. Como fazer para ser diferenciado no futuro, quando for perguntado sobre o ano de 2020, já que o mesmo ano tendeu a ser igual para todos. Diogo, vou te convidar a assistir uma live que eu fiz, está lá no canal da MRS, e eu justamente falo sobre carreira em tempos de pandemia, tá? Eu acho que o Messias assistiu, correto, Messias? Então, assiste lá, é uma live, acho que tem 40 minutos mais ou menos, mas eu vou te dar a minha opinião. O ano de 2020 não vai servir de desculpa para dizer que não fizemos nada em 2020, tá? Minha opinião. Porque eu vou te falar, a quantidade de coisa que eu fiz no ano de 2020 foi coisa de maluco, e tenho certeza que a gente pode aproveitar o ano de 2020 para fazer um monte de coisa. No mínimo, para aprender mais. Porque, pelo menos, diversas escolas, Harvard, Stanford, possibilitaram múltiplos programas de capacitação, múltiplos. Então, se você não esteve na faculdade estudando, eu espero que você tenha aproveitado o tempo para se capacitar, em qualquer título que fosse, porque, de fato, não dá para falar que a gente passou o ano limpando a mão, não vai rolar isso, minha opinião, tá? Porque eu acho que a gente pode fazer muita coisa. A gente teve uma disponibilidade de aprendizado incrível, porque as plataformas foram quase todas abertas, tá? E eu não acho que o Covid vai destruir o crescimento dos novos engenheiros, também é a minha opinião, tá? Não acho. Até porque o Covid viu a nossa necessidade de se preparar para uma série de coisas que a gente não havia se preparado, tá? Então, também aqui, minha opinião. Acho que acabei, perguntas acabei. Muito obrigada, professor Saboia, professor Tibana também. Vocês fazem parte disso tudo aqui, tá? Isso tudo que eu vivi aqui, vocês estão aí nas minhas melhores memórias, com toda certeza, fazem parte dessa história. Aprendi muito com vocês aí. Anny, tem mais perguntas aí no chat, calma aí, rapidinho. Tem mais? Calma aí, deixa eu rolar aqui para baixo, então. Do Messias ainda. Obrigada, Guilherme. Dona Carolina também. Então, vamos ver aqui. Então, Messias, sobre minha pergunta, caso uma empresa não ofereça capacitação profissional, qual seria a melhor opção para se capacitar para ingressar na empresa? Depende de qual empresa.
assim, hoje, de novo, assim, vamos supor, você é engenheiro, mas você quer ingressar no setor financeiro. Eu sei que, por exemplo, na engenharia, a gente não aprende sobre o mercado financeiro. Mas se o seu desejo é trabalhar no mercado financeiro, sugiro que aí sim, você faça pelo menos um curso de investimentos, um curso da área financeira, tá? Então, assim, é muito difícil aqui eu te sugerir. Às vezes eu recebo muita coisa no LinkedIn, dá uma olhada no meu currículo, me diz o que você acha. Eu falei, gente, eu não consigo achar do seu currículo, eu preciso conhecer você, saber o que você espera, o que você gostaria, para aí sim tentar te ajudar no seu currículo, mas não consigo, de uma forma específica, te dizer faça isso ou faça aquilo, tá? Luiz, está na sua reta final, se sente perdida? Eu espero que você se encontre, espero que hoje eu tenha te ajudado em alguma coisa. Não fique assim, tudo no final dá certo, tá? Eu falo assim, decanta um pouco, dá uma pensada, explora as possibilidades que você tem, mas não se sinta perdida, não. Se eu puder te ajudar, pode passar um e-mail aqui que a gente conversa, tá bom? Obrigada, Messias, pelo feedback. Ana Carolina, para o mercado de trabalho, a especialização pode contar mais que um estágio no início da carreira? Depende. Vou te dar um exemplo. Pegar uma área de infraestrutura aqui na MRS, tá? Que é uma área técnica. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que fez, a gente tem pontes, a gente tem viadutos, eu tenho aterros, tem a parte de superestrutura, tem a parte de contenção. Então, uma pessoa, por exemplo, que fez mestrado em alguma dessas disciplinas muito técnicas, tem altíssimo valor agregado na entrada aqui para a gente, tá? Agora, por exemplo, eu estou pensando, por exemplo, em entrar numa área de RH, quero trabalhar com RH. O mestrado vai fazer diferença? Possivelmente não, tá? Porque provavelmente você faria o mestrado numa área de engenharia e não vai ter uma correlação específica. Tá bom? Agora, por exemplo, se você quer entrar numa área de RH, é importante que você sinalize esse desejo, inclusive, na sua entrevista, e que você sinalize que você está buscando conhecer sobre o assunto, porque você ainda não conhece sobre esse assunto, tá? Tem as suas perguntas ainda, Messias? Até esqueci. Ai, meu Deus. Quais são suas perguntas? Fala aí, Messias, me relembra aí. Abra o áudio. Você respondeu já, porque na hora você tinha pulado, mas já pelas duas. Então, tá bom. Gente, é isso? Consegui atender a todos? É isso, Anne. Novamente, queremos agradecer, né, em nome de toda a comissão. Queria agradecer essa palestra incrível que você deu agora, muito importante, bem esclarecedora. E acho que antes de encerrar mesmo, eu queria perguntar só a Juliane se ela teria alguma coisa a dizer. Tá aí? Vou parar de compartilhar para eu ver vocês inteiros aqui. Eu só queria agradecer a Anne, essa palestra foi incrível, foi inspiradora, né? Na verdade, foi bem inspiradora. A gente vê uma mulher, né, nessa posição, é muito inspirador pra gente. Muito obrigada por isso. Acho que eu falo pela maioria, foi ótimo. Queria falar, né, para todo mundo que temos mais um ciclo amanhã, né, pra gente fechar o nosso evento. Espero todos vocês lá novamente. E é isso, agradecer a presença dos professores aqui da UENF, né, prestigiando o nosso evento. Agradecer demais a Anne por essa palestra. E é isso. Imagina, gente, eu fico, mais uma vez, honrada, fico feliz que vocês tenham gostado. Tentei correr para não estourar muito tempo aqui, mas meus contatos estão aí, vocês podem me acionar, às vezes eu não respondo no dia, mas eu responderei a todos aí com o maior carinho, tá? Adorei vê-los aqui. Espero que vocês tenham muito sucesso, gente. É isso que eu posso desejar para vocês aí nesse momento. Vocês tenham muito sucesso aí na carreira de vocês. Só depende de vocês. Sim. Tá bom? Isso aí, obrigada, Anne. E qualquer dúvida, o pessoal pode chamar a gente no e-mail também, rede social, que a gente responde lá. E amanhã, partir para outro ciclo, último dia. Ótimo evento, gente. Obrigada. Parabéns aí, viu? Um abraço para vocês todos. Adorei. Tchau, gente. Até amanhã. Vou sair aqui. Tchau. Tchau.